Vamos lá. Pessoal, a gente vai falar de hidrostática, tá? Hidrostática é um tema que não tem caído nos vestibulares nos últimos anos. Se a gente for observar o Unesp, Enem, a gente vai ter poucas questões de hidrostática. Porém, é uma grande aposta de conteúdo para esse ano, que a gente tenha questões relacionadas à hidrostática. Hidros, líquidos, fluidos, tática, parado. Ou seja, como que a gente vê as condições de equilíbrio de forças mecânicas nos líquidos, certo? E a gente vai discutir algumas coisas. Eu não vou falar do nome dos princípios, tem princípio de Pascal, Arquimedes, tal, eu não vou falar muito desses nomes em si, mas eu quero que você saiba exatamente o quê? Como que você utiliza esse padrão, tá? Então aqui a gente começa. Hidrostática, primeiro conceito importante que você precisa saber, se você vai usar em todas as disciplinas, é a relação de pressão. Você vai usar pressão tanto na física, quanto na química, na biologia, quando a gente vai fazer a questão de aferição de pressão sanguínea, por exemplo, tá? O que é pressão? Gente, a pressão é uma razão entre força e área. É a força que eu exerço sobre uma área. A gente pode pensar num caso, por exemplo, vou perguntar para vocês aqui, se você já sentou numa tábua com prego. Uma tabuinha, um preguinho pontudo, você senta gostosinho? Já fez isso? Não. Cara, isso machuca. Isso machuca pra caramba. Por quê? É um único prego. Você tem toda a área do seu popô num único prego. Você vai distribuir o peso em um único ponto. O que vai acontecer? Uma grande força numa pequena área. Força muito grande numa área muito pequena, uma pressão muito grande sobre a superfície da sua pele, isso pode causar um furo, ok? E aí você vai começar a ter 2 furos no popô. Gente, o que a gente pode pensar nessa característica? Você já viu aqueles caras que fazem camas de prego? Cadeiras de prego? Os caras colocam mais de 1000 pregos e sentam suavemente. Você fala, nossa, deve doer pra caramba. Não dói. Por quê? Porque a massa, o peso dele, está distribuído em várias superfícies dos pregos. Se eu penso na massa do cara distribuída em várias superfícies de prego, cara, fica perfeito, entendeu? A gente consegue fazer então com que a pressão de que cada prego faz na pele seja quase mínima. Porque tem milhares de pregos espalhados ali. Logo, o cara nem percebe, não acontece nada. Muito melhor. Aquilo ali acaba massageando a pele, causando um aumento ali de relaxamento, tá? Então é interessante. Pressão é força sobre área. Quando a gente pensa em física, força é dada em newtons, a área é dada em metros quadrados. Então, pressão, a unidade de medida de pressão base é newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado, a física gosta muito de homenagear as pessoas que desenvolvem pesquisas científicas na área que a gente está analisando. Nesse caso aqui, Blaise Pascal foi um grande cientista na área de análise de pressão em sistemas fluidos. E aí a gente tem a homenagem a Blaise Pascal utilizando então Newton por metro quadrado como unidade de medida de Pascal. Então, 1 Pascal equivale a 1 Newton por metro quadrado. Legal? Quando eu falo dessa pressão aqui, aí você começa a pensar em outras possibilidades. Como, por exemplo, professor, quando eu vou tomar um refrigerante, o que é tomar um refrigerante, cara? Quando você toma um refrigerante, você succiona o ar que está dentro do canudo. Quando você succiona o ar que está dentro do canudo, você causa uma situação ali bem interessante. O que acontece? Eu tenho aqui o recipiente, eu tenho o meu canudinho, eu succiono o ar aqui e quem faz o líquido subir no canudo é a pressão atmosférica, que empurra esse líquido e faz ele subir. Então eu não chupo o líquido, eu chupo o ar. Criou um vácuo no canudo, o líquido vai ocupar esse espaço e vai subir pelo canudo, certo? Porém, quando a gente pensa em pressão atmosférica, a pressão desse líquido, a gente percebe que água, por exemplo, ela consegue atingir uma altura máxima com a pressão atmosférica. Se a gente conseguisse fazer uma coluna de água e ver quanto que a pressão atmosférica conseguiria empurrar essa água, ela consegue empurrar apenas 10 metros de altura. Por isso que você vai construir um edifício e você vai ter a entrada de água, por exemplo, através de tubulações, você precisa de um bombeamento. Porque se isso tiver mais do que 10 metros de altura, a própria pressão atmosférica não consegue empurrar essa água. Aí a gente precisa de bombas ligadas para poder levar essa água para apartamentos que seriam mais altos, por exemplo. Então é uma ideia interessante. Mas eu estou falando muito da pressão atmosférica. O que é essa pressão atmosférica? A gente está imerso num fluido chamado ar atmosférico. A gente vai começar a falar do nível do mar, tá? No nível do mar, gente,
A pressão atmosférica, ela equivale a 1 vezes 10 a quinta Pascal. Você lembra o que é Pascal? Pascal é Newton por metro quadrado. Então você tem 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. 1 vezes 10 a quinta newton equivale, cara, a 1 vezes 10 a quarta quilogramas. Se a gente pensar que a gravidade vale 10. 1 vezes 10 a quarta quilogramas dá 10 mil quilos. Ou seja, você tem 10 mil quilogramas de ar para cada metro quadrado de área aqui na Terra. É muito ar, certo? Por que a gente não morre esmagado? Por quê? Porque a gente tem vários orifícios na pele, certo? E aí o que vai acontecer? Os nossos poros em toda a nossa pele permitem com que a gente tenha uma troca de massa gasosa o tempo todo. Isso faz então com que a minha pressão interna seja igual à minha pressão externa. E eu consigo ficar mais esférico. Ok? Se não fosse isso, a gente seria completamente esmagado conforme a gente tivesse essa variação de pressão. A pressão de ar esmagaria a gente. Tudo que a gente vê em nossa volta está em equilíbrio de pressão. Por isso que está e consegue se formar dessa forma. Ou seja, consegue se formar nesses formatos que a gente tem esféricos, criando áreas e volumes. Se eu fosse pensar, por exemplo, em um sistema que me permitisse tirar todo o ar dentro do recipiente, eu conseguiria ver o que acontece com o recipiente. É o que acontece quando a gente pega uma latinha de refrigerante, você pode fazer isso, se você quiser. Pega uma tenaz ou um alicate, pega uma latinha, coloca um pouquinho de água no fundo, aproxima lá do fogo, ok? Deixa ferver um pouquinho essa água e depois você afunda isso num recipiente com gelo. O que vai acontecer? Quando eu aqueci a latinha, evaporou a água. Essa água evaporou e empurrou o ar para fora, certo? Aumentou a pressão lá dentro. Quando eu resfrio, essa água condensa novamente e não há tempo para que o ar atmosférico entre na latinha. O que vai acontecer? A pressão atmosférica esmaga a latinha. É uma das maneiras da gente esmagar latinhas aqui, certo? Então, gente, pressão atmosférica, o que você precisa saber? Que a pressão atmosférica vale 1 vezes 10 a quinta Pascal. Ponto. Fechou. A partir daí, vamos falar da pressão nos líquidos, tá? Como assim pressão em líquido? Vou fazer um mergulho, vou para a piscina. Quando eu vou para a piscina, tá ali, ó, eu na piscina. O que acontece com o corpo que está dentro ou submerso no líquido? O corpo que está submerso no líquido, ele recebe duas pressões. A pressão do ar e a pressão do próprio líquido. Ou seja, ele tem uma massa de ar que está sobre ele, que continua sendo lá uma atmosfera, por exemplo, além da massa de todo o líquido que está sobre ele. Uma coisa interessante, cara, quando você tem líquido, a pressão ela é a mesma em todos os lados. Por baixo, pelas laterais, em cima. Em um ponto qualquer dentro do líquido, a pressão vai ser sempre a mesma. Lembre-se isso, tá? Então, por isso que o corpo consegue ficar mais ou menos em equilíbrio nesse sistema. Porque a gente vai manter sempre a mesma pressão, por todos os lados. Então, em líquidos, a pressão em um determinado ponto é a mesma vinda de todos os lados, tá? Como que a gente mede a pressão no líquido? Lembra? Pressão é força sobre área. Que força que está empurrando esse corpo aqui para baixo? O peso do líquido. Então é peso do líquido sobre a área. Mas é possível você falar de peso de líquido? É bem estranho falar isso, né? A gente não consegue muito falar de peso de líquido, mas a gente consegue falar de um termo em líquido chamado massa específica, conhecido mais como densidade do líquido. Aí eu sei o quanto que um líquido é mais denso que o outro. O que é densidade? Densidade é a relação entre a massa e o volume de um corpo. Então a gente tem uma relação direta entre o valor da massa e o valor do volume que um corpo tem, certo? Então se eu tenho, por exemplo, a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Então cada centímetro cúbico da água tem 1 grama. Lembrando que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Ou seja, a gente pode fazer a conversão, que 1 ml de água tem 1 grama. Então fica mais tranquilo da gente analisar. Então, quando eu vou pensar em densidade, a gente vai analisar da seguinte forma. A pressão do líquido é a densidade desse líquido, ok? Que é massa sobre volume. Se eu quero eliminar a massa desse sistema, porque eu não consigo analisar a massa do líquido, eu vou fazer densidade vezes volume igual a massa, certo? Então, partindo que densidade é massa sobre volume, se eu quiser isolar a massa, vai ficar densidade vezes volume. E falar de densidade e volume do líquido é muito mais tranquilo. Então eu vou trocar a equação de pressão de líquido. Eu vou falar assim, ó, a pressão de um líquido é a densidade do líquido vezes o volume vezes a gravidade, dividido pela área. O que é isso aqui? Massa vezes gravidade, que é o próprio peso, dividido pela área. Continua sendo força sobre área, tá? Mas o que é área?
Melhor, o que é volume? Volume é a área vezes altura. Então eu posso trocar esse cara, falar assim, ó, pressão no líquido é a densidade vezes a área vezes a altura vezes a gravidade. De novo, ó, é densidade vezes volume, e densidade vezes volume é massa, massa vezes gravidade é peso, então tá peso sobre área, é força sobre área do mesmo jeito. Nesse caso eu consigo cortar as áreas aqui. Aí eu consigo classificar para você então que a pressão do líquido vai depender de duas coisas, cara. Depende da densidade desse líquido, e tendo uma densidade de líquido já fixa, eu consigo dizer que a pressão vai depender então só da altura, já que a gravidade nesse líquido não vai alterar tanto, né? Então a gente pode dizer que a gravidade, a aceleração gravitacional é constante. A densidade do líquido, pensando num único líquido, ela também é constante. Então eu posso dizer que a pressão do líquido depende da altura. Quanto mais fundo eu tiver nesse líquido, maior vai ser a pressão, certo? No caso da água em si, que a densidade é 1 grama por centímetro cúbico, foi feito experimentos e a gente já comentou dela aqui há pouco. Que a água consegue se comportar e equilibrar a pressão atmosférica quando ela atinge uma coluna de 10 metros de altura. Então pensa comigo o seguinte, se eu mergulhar 10 metros de profundidade num lago, que lagão, né? 10 metros de profundidade no lago, qual que é a pressão que está sobre mim? É uma atmosfera que está vindo do ar, mais 10 metros de profundidade dá mais uma atmosfera do líquido. Eu já estou suportando uma pressão de 2 atmosferas. Se eu tiver 20 metros de profundidade, é uma do ar, mais 2 da água. Eu vou ter 3 atmosferas. Então a gente tem que sempre fazer essa conversão. Isso é proporcional, tá? Não preciso ter exatamente 10, 20, 30 metros. Eu posso ter 15 metros. Se eu tiver 15 metros, eu vou ter uma do ar, uma do líquido, mais meia do líquido. Vou ter 2,5 atmosferas. Tá? Então essa é a relação que a gente utiliza. Então, toda vez que a gente fala de líquidos, a gente vai falar que a pressão total de um líquido vai depender do quê? Depende da pressão atmosfera mais a pressão do próprio líquido, que é a conta que a gente acabou de fazer aqui agora, tá? Então, eu posso descrever que a pressão total de um líquido é a pressão atmosférica mais D, que é a densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes a altura, tá? Gente, eu coloquei 3 vasinhos aqui, 3 recipientes, e nesses 3 recipientes a gente tem a seguinte relação. Presta atenção aí. 3 recipientes, esses 3 recipientes têm 3 bolinhas, e essas 3 bolinhas dentro desses recipientes em si estão em formatos diferentes, mas estão todos com o mesmo líquido. Uma coisa interessante dessas bolinhas é que elas estão todas na mesma altura. Estando todas as bolinhas na mesma altura, o que eu posso dizer com certeza em relação à pressão sobre elas? O que eu posso dizer é que a pressão é igual. Por quê? Volta na equação. A pressão de um líquido depende da altura. Vai depender da altura. Não depende do formato do recipiente. Depende da quantidade de líquido que você tem. Depende da altura. Quando você vai fazer curso de mergulho, por exemplo, você vai aprender a mergulhar numa piscina. E depois você vai para o rio ou para o oceano mergulhar. E eles tentam trabalhar com líquidos na mesma densidade. Por quê? Porque se eu tiver o líquido exatamente na mesma densidade, o cara está preparado para o mergulho. Mas, professor, no oceano tem muito mais água, né? Eu não consigo reproduzir uma piscina com o mesmo volume de água que o oceano tem. Não precisa. Eu só preciso reproduzir uma piscina com a mesma profundidade do oceano. Se eu conseguir reproduzir uma piscina com a mesma profundidade, eu tenho uma piscina ideal para fazer treinamento de mergulhos. Por quê? Porque a pressão que o cara vai ter que suportar lá depende só da altura, certo? Por isso que a gente poderia entrar em registros aí, que é interessante, por isso que é mais fácil você viajar para o espaço, onde a pressão é quase nula, do que você viajar para o centro da Terra, onde a pressão é máxima. Então a gente conhece pouco do fundo dos nossos oceanos e conhece muito do espaço, por exemplo. Ok? Porque é muito difícil você criar máquinas e equipamentos tecnológicos que funcionem a altíssima pressão dentro de um líquido. Tá? Show de bola. Gente, toda essa relação aqui está diretamente ligada ao princípio, eu falei que eu não ia falar os nomes, mas eu vou falar. Princípio de Pascal. Ok? Que é o princípio de Pascal que determina essas relações de pressão em diversos sistemas. Tanto que a unidade de medida de pressão é dele, tá? Tem alguns equipamentos tecnológicos que a gente utiliza, né? Se você já fez curso técnico, ETEC, Cefet, Instituto Federal, Senai, cara, você já viu algum professor perdido por aí? Tô brincando, os professores lá não são perdidos, mas você já viu algum professor falando de hidráulica?
Com certeza você já frequentou em algum momento uma aula de hidráulica. E quando você frequenta uma aula de hidráulica, você percebe que tem muitos equipamentos tecnológicos que podem ser feitos através de fluidos. Eu posso ter a hidráulica, que é através de líquido, né? Eles utilizam um líquido mais denso, que é um óleo. E a gente pode ter pneumática, que também é um fluido, só que é utilizado o ar comprimido, ok? Ar comprimido é um ar a alta pressão, não é um ar em formato de comprimido, hein? Guarda isso aí, por favor. Gente, vamos lá. Um equipamento interessante que a gente pode fazer através de hidráulica ou de pneumática. Eu coloquei hidráulica, mas poderia ser uma balança pneumática, tá? Essa balancinha. Eu tenho um botão aqui que eu posso apertar e esse botão transmite a pressão aqui e vai levar uma plataforma, uma balança hidráulica. Como que a gente pode fazer isso? Quando eu exerço força sobre essa pequena área aqui desse líquido, essa força vai transmitir uma pressão. A pressão que é transmitida dentro do líquido, lembra que eu falei? A pressão é a mesma no líquido? A pressão vai ser transmitida no líquido e vai voltar aqui. Como esses dois pontos estão na mesma altura, a pressão que retorna aqui é exatamente igual à pressão de entrada. Pessoal, então vamos pensar aqui, ó, num exemplo. Se eu tiver uma força de 20 newtons aqui, tá? E essa área for uma área de 1 metro quadrado, e eu for transmitir esse sistema para uma outra área de 40 metros quadrados, uau, cara, vou levar uma plataforma gigante, num navio, por exemplo. A minha ideia é tentar representar, então, qual que é a força que vai aparecer lá do outro lado. Legal? Como a força de 20 newtons, que é uma força muito pequena, um corpinho de 2 quilos solto nesse botão, quanto que ele me transmite? Lembra? A pressão do lado A tem que ser igual à pressão do lado B. Está descrito aqui, ó. Ou seja, a força do lado A sobre a área do lado A vai ser a força do lado B sobre a área do lado B, porque as pressões são iguais. Se eu fizer essa relação ali, ó, vai dar quanto? Força de A, 20. Área de A, 1. Força em B eu não sei. E a área de B é 40. Multiplica em cruz isso daqui, vai dar quanto, gente? Vai dar força é igual a 40 vezes 20, dá 800. Eu consigo transmitir para lá 800 newtons de força. Ou seja, com apenas 2 quilos, eu consigo fazer uma ampliação de força e gerar um elemento aí que representaria talvez uma massa de 80 quilos, certo? Ou seja, 20 newtons representando uma força de 800 newtons, se a gente for pensar nessa conversão de forças, tá? Então é interessante, eu consigo criar equipamentos, máquinas em si, que são ampliadores de força, através de sistemas hidráulicos e pneumáticos. Último ponto dessas relações de pressão, que essa primeira parte da aula que a gente vai ter de hidrostática, ela vai falar dos líquidos immiscíveis, os famosos tubos em U. Você chegou lá no laboratório, pegou um recipiente e falou assim, nossa, cara, tem um líquido aqui nesse recipiente, o que será? Você não vai cheirar, você não vai beber, você não vai fazer nada. Você vai tentar testar o que tem nesse líquido. O que você faz? Você vai pegar esse líquido e vai derramar ele dentro de um tubo em U. Do outro lado do tubo, você vai colocar um líquido conhecido, que seja immiscível. Então você vai fazer um teste entre esse líquido que a gente tem e o outro, para ver quais líquidos não se misturam. Então poderia pensar em óleo e água, beleza? Quando eu coloco esses dois líquidos, vai acontecer o seguinte, como eles não se misturam, vai ter uma linha de separação entre eles muito nítida. Tendo essa linha de separação entre eles muito nítida, a gente consegue relacionar as alturas desses sistemas e verificar o que a gente tem de cada lado. O líquido vermelho, então, é conhecido, beleza? É água. O líquido laranja, eu não sei o que é. Vou pensar que é um óleo qualquer. Como que a gente faz? Percebe que eu estou colocando essa água aqui, essa água foi capaz de empurrar o óleo um pouquinho para cima. Se ela conseguiu empurrar o óleo, significa que ela é mais densa do que o óleo. Então, opa, eu já tenho um líquido ali que é menos denso do que a água. Se eu tivesse colocado a água e fosse o líquido que tivesse empurrado a água ao contrário, o líquido era mais denso do que a água. Então, a primeira situação eu já sei. Opa, se a água está mais para baixo, significa que o outro líquido que está mais alto é menos denso. Guarda sempre essa relação, porque se tiver no vestibular uma questão como essa, e você for analisar as alternativas, você já vai eliminar pelo menos 2 das alternativas, pensando nessa relação. Olha, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, a densidade desse cara deve ser menor do que isso, então vai ser 0, alguma coisa. Eu já elimino as respostas que são maiores do que 1, beleza? Como que a gente faz para descobrir a densidade desse líquido?
Eu tenho os dois lados e o sistema está em equilíbrio. A gente está estudando hidrostática, sistemas em equilíbrio. Se o sistema tem equilíbrio, significa que a relação de força dos dois lados é exatamente igual, certo? Se a força dos dois lados é exatamente igual, eu vou dizer que desse lado eu tenho o quê? Pressão atmosférica mais a pressão desse líquido. Do outro lado eu tenho o quê? Pressão atmosférica mais a pressão do outro líquido. Para isso, para poder relacionar isso, eu vou colocar aqui, ó, vou reforçar essa linha, eu faço uma linha exatamente na mesma altura. Por que na mesma altura? Porque a pressão dos líquidos é a mesma se a gente estiver na mesma altura. Cortando esse sistema numa mesma altura aqui, então, eu consigo dizer para qualquer um que a pressão do lado A é igual à pressão do lado B. Consigo dizer que isso aqui é exatamente igual. Sendo isso aqui exatamente igual, o que eu tenho do lado A? Eu tenho líquido laranja, desconhecido, e ar. Então eu faço a pressão atmosférica mais a pressão do líquido desconhecido. Do lado B, eu tenho a pressão atmosférica mais a pressão da água, que é o líquido conhecido. Como dos dois lados tem pressão atmosférica, a gente pode cortar isso daqui. A gente vai, então, para o restante. A gravidade é a mesma para os dois lados. Ainda bem, né? Já pensou se tivesse um lado em cada planeta, ia ser muito louco. Gravidade é a mesma dos dois lados. Então, qual que é a relação desses dois sistemas? A densidade do líquido e a altura. Se eu igualar esses dois caras, densidade A vezes altura 1, densidade B vezes altura 2, eu vou perceber que a densidade é inversamente proporcional à altura. Reforça aquilo que a gente já falou. Quem tiver maior densidade vai ficar mais baixo. Quem tiver menor densidade vai ficar mais alto. Fazendo essa relação de proporção entre a densidade e a altura, a gente consegue verificar quem é o líquido que está ali. Ou melhor, qual que é a densidade daquele líquido e saber como que ele se comporta. É um óleo, menos denso, mais denso, qual que é a densidade dele e como que ele vai se comportar em sistemas de fluidos, certo? Então é importante a gente reconhecer isso. Só fazer um exemplo aqui. Eu falei durante a aula toda que o líquido B seria água. A densidade de água é 1. A densidade do líquido A eu não conheço. Vamos supor que essa alturinha aqui que a gente achou do líquido 2, que é a água, ela vai ser igual a 1 metro. E a altura do líquido 1, vamos fazer uma altura um pouco maior, ela vai ser igual a 1,2 metros. Beleza? Então, quando eu tenho esse sistema nesse formato, qual que vai ser a densidade de A? A densidade de A vai ser exatamente 1 dividido por 1,2. Quanto que é 1 dividido por 1,2? Vamos tentar fazer na raça essa conta aqui, tá? Ó, igual as casas, corta a vírgula. Cortou a vírgula? Beleza. 10 dividido por 12, é possível? Não. Bota um zero. 0, você ganha no direito de colocar mais um zero ali. Agora facilita? Facilita. Quanto que dá isso daqui? Putz, eu acho que dá 8. Acho que dá 8, porque ó, 8 vezes 2 dá 16, vem 1, 8 vezes 1, 8, com 1, 9, 96. Sobrou 4. 4 não dá para dividir, mas como eu coloquei uma vírgula, eu posso colocar um zero a cada operação. Então eu posso pôr um zero aqui, ó. Fica 12, 24, 36, dá 3. Sobra 4. E a gente vai perceber que vai ficar sobrando 4 para sempre agora. Qual que é a densidade desse líquido desconhecido? 0,83. Sabendo que a densidade do líquido desconhecido é 0,83, ele se assemelha à densidade de um óleo comum, que é 0,8. Ok? Então a gente consegue, através desse tipo de sistema, reconhecer elementos de densidades diferentes, através de líquidos immiscíveis. Essa é a primeira parte de hidrostática, gente, que a gente está falando só das relações de pressão. Isso é tudo que uma prova pode cobrar para você em relação a pressões num tipo de sistema como esse. A gente ainda tem o princípio das forças nesse sistema, que é o princípio de Arquimedes, relacionado a empuxo e força-peso de um líquido. Falando um pouquinho para vocês, inclusive, a gente vai falar isso na próxima aula, falando a ideia de como que funcionam os icebergs. Por que o iceberg fica só com a pontinha para fora e todo o corpo do iceberg está lá embaixo? A gente vai verificar isso, como que funciona, beleza? Gente, você que acompanha essa aula, seja muito bem-vindo. Esse é o Física Agora Vai. Espero que você tenha curtido essa aula. Se você curtiu, dá aquele like, compartilha esse vídeo e a gente se vê então na próxima aula para falar de hidrostática, sobre pressão e também sobre o princípio de Arquimedes. Fala sobre empuxo e o funcionamento dos icebergs. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau!